O Alfaba era liso, era bom de lábio, o homem, para negociar. Eu assim, mano, não, 12 mil, eu já te devo um dinheiro aí das coisas que eu comprei com você, celular, um monte de coisa. Eu tinha celular novo que eu vendia pra ele. Nossa, era máquina de fliperama, o bicho comprava, eu tinha coisa pra vender, ele comprava. Era no boleto, era parcelado, ele metia a mão, tava nem vendo. E aí ele pegou e falou assim, ó, desconto que eu te devo, ele me devia, eu tinha coisa parcelada com ele aí pra 3 4 anos na época. Pra receber picado, picado, picado. E aí ele falou assim, ó, desconto que eu te devo, e aí. E aí você me paga o resto, me dá um dinheiro à vista aí, que na época eu já tinha um dinheiro guardado, e o resto você me paga aí parcelado, que vai ser conforme a entrada do mototáxi. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte então. Eu te pago 10, te pago 10, desconto que você me deve e eu te dou o dinheiro já à vista, para dar esse desconto aí. Ah, tem que tentar desconto. Ele falou, não, demorou, vamos fazer. Peguei as coisas que já tinha vendido para ele, descontou do valor. Resumindo, paguei o mototáxi todo à vista. Era para pagar um pouquinho mais para frente, paguei à vista. Falei, não, não quero ficar com esse enrosco não. E aí paguei o mototáxi à vista, quitei, né? E comecei a ser dono. Só que quando a gente é dono do negócio próprio, muita gente fala assim, ah, o patrão ganha muito, o funcionário só trabalha, o patrão não faz nada, mas o patrão tem a dor de cabeça. Quem é dono de negócio próprio aí sabe como que é, quem quer empreender aí é difícil, complicado. Tiro o chapéu aí para quem empreende aqui no Brasil aqui, principalmente aqui no bairro, tem muitos empreendedores aí que eu conheço, até trabalhei no outro mototáxi, né, que na época era do Thiago. O Thiago empreende aqui no bairro, já tem mototáxi, tem a tabacaria também. Tiro o chapéu para ele, que não é fácil, eu vejo o corre dele lá, é dia e noite lá na tabacaria para fazer virar, né? Como a gente sabe, aí no começo é difícil. E aí eu virei dono então do Speed na época, né? Virei dono do Speed. Só que quando a gente é dono, a gente tem outro pensamento, né? A gente tem que nem. Eu era dono, então eu já pensava duas vezes para mandar o motoqueiro parar, mandar o cara embora. Porque eu falava assim, pô, se eu mandar o cara embora, aí o dinheiro dele que vai entrar aí já não tem. E aí esse dinheiro eu vou ter que tirar do bolso. Então eu tentava manter ali naquele meio termo. Eu falava assim, ó, na época quando eu era gerente eu sabia que 6 motos era o suficiente para mim pagar todas as contas do mototáxi. Então eu ficava nessa base. 5, 6, no máximo 7 motos era o que eu colocava. Então eu colocava 7 motos para todo mundo correr, fazer dinheiro, todo mundo fazia seus 50, 70, 80, 100 real por dia, se corresse certinho. E aí eu fiquei dono do mototáxi um tempo. E aí, só que eu não tinha muita paciência com o funcionário, era foda, eu não tinha muita paciência. Os caras começavam a encher o saco, falavam, mano, não tá bom, mano, sai fora, não enche o saco não. Você acha que não tá bom, as corridas tá fracas, eu tô fazendo o que dá, né? Como a gente sabe aí, pra anunciar, essas coisas tudo tem custo. Então eu já girava ali o mototáxi com o tanto de funcionário que cobria só os custos básicos, que era água, luz, internet e o aluguel, que aluguel consumia pelas pernas minhas. E a... Então os caras reclamavam de barriga cheia, porque tinha ó, televisão, tinha videogame, tinha computador, tinha canal de TV para os caras assistir direto. Fliperama teve uma época, os caras iam lá jogar, eu levava Play 4, era foda, os caras reclamavam de barriga cheia. E aí os caras, não, mas tá fraco, eu falei, mano, é assim mesmo, às vezes final de mês fica fraco, os caras não entendiam, enchiam o saco. E aí foi indo, até que eu entrei que eu comecei a trabalhar registrado de novo. O Arthur na época pegou, ele correu no motáxi, aí ele falou assim, mano, ele trabalhava na Unidata, né, e falou pra mim, ó, quer entrar lá? Ele tava no motáxi fazendo os bicos, na época ele tava construindo a casa dele. Aí ele pegou e falou, quer entrar lá? Eu falei, quanto que é o salário? Ele falou, dava 1.800 mais 700 e pouco de ticket. Aí eu falei assim, por esse salário aí dá pra ir voltar pra CLT, não dava pra ganhar R$ 1.500. R$ 1.500 eu ficava no motáxi, que era o que eu fazia. De boa, sem compromisso, só ficar ali correndo suave. E aí eu fui e entrei na Unidata na época, que era lá uma terceira, lá na ferrovia.
Aí eu entrei e aí eu não conseguia ter mais tempo de tocar o mototáxi. Então o mototáxi foi meio ficando de lado. Eu ia só nas horas, eu ia trabalhar na Unidata. Lá a gente tinha um horário intercalado, então era 2 dias das 6 às 2, 2 dias das 2 às 10, 2 dias das 10 às 6. E aí. E aí esse serviço me dava um pouco de tempo para correr no mototáxi. Aí eu corria nas horas vagas. Só que aí eu não tinha tanto tempo de tomar conta. Então às vezes o motoqueiro parava de correr, não pagava. E aí foi ficando meio puxado, né? Nesse meio tempo entrou o Brunão. Não, o Fábio até então tinha vendido mototáxi para mim, tinha ido pro Uber. Tinha começado a ter o Uber aqui na cidade. E aí ele foi pro Uber. Aí ele pegou, correu um tempo no Uber, ficou lá. E nisso o Brunão começou a correr comigo no mototáxi. E aí ele viu que eu não tinha mais tempo de tocar, ele pegou e falou pra mim, falou, mano, quer vender o mototáxi? Não, ele falou assim, ô mano, me dá um mototáxi pra mim, você não tem mais tempo de tomar conta. Eu falei, você é louco, cara, eu paguei, isso aqui é uma empresa, eu paguei por ele. Quer comprar? Ele disse, não, comprar, vou ter responsabilidade. Eu falei, mano, a mesma responsabilidade que você vai ter se eu te der é você comprando, a diferença é que você tem que pagar o que eu investi aqui no mototáxi no início, quando eu comprei ele, as coisas. Aí ele disse, não, mas o que você faz pra mim? Eu falei, não, paguei 12 mil, eu vendo pra você aí, se você tiver o dinheiro à vista. Ele disse, não, no dinheiro à vista eu não tenho, mano. Eu falei, então fala o seguinte, eu faço pra você parcelado. Eu gostava de vender as coisas parcelado, só que tinha aquela remuneração a mais, né, parcelado, sabe como que é. Aí ele falou assim, não, mas o que dá pra você fazer? Eu falei, vou te fazer parcelado, vai ficar mais caro, mas aí isso eu faço pra você pagar em 5, 6 anos. Não, demorou. Aí eu fiz igual o Fábio fez comigo, fiz as contas pra ele. Ele falou assim, ó, o mototáxi você paga de casa R$ 60, é 6, 12, 18, 24. Então era 4 semanas, às vezes ele pagava 240, às vezes 300, porque tem mês que tem 5 semanas. Aí eu falei assim, então você vai pagar R$ 300 aí por mês, 200 e pouco. E eu faço, em vez de você pagar a casa, eu faço uma parcela mensal pra você de R$ 400. Aí ele pensou, ele falou assim, ele pensou, né? Falei pra ele, você já vai pagar uma casa de tanto, você vai colocar pouca coisa a mais, um motoqueiro que você tem, você já paga o mototáxi e cobre as contas depois. Aí você vai correr, fazer livre, você não vai ter mais preocupação. E aí ele comprou, ele falou assim, não, demorou, vou comprar um mototáxi. Começou como dono, e aí acabou minha parte de empreender, porque eu vi que para você empreender você tem que dar 100% ali do seu gás no negócio. E aí eu vi que né, se a gente ficar pulando de galho em galho, né? Eu tava tentando no mototáxi, tava tentando na CLT ali, ficava nos dois meio termo, e aí eu não dava atenção 100% no mototáxi, que era aonde ia me gerar mais receita, mais renda, e acabei dando prioridade para a CLT. Hoje eu vejo que acho que foi um erro, eu devia ter insistido mais no mototáxi, até porque até hoje tem o mototáxi. Ele foi vendido depois, né? O Bruno vendeu nesse meio tempo aí que o Bruno ficou dono. Depois ele entrou lá na Unidata também. E aí ele também não ia ter tempo mais, aí o Fábio veio, conversou comigo, perguntou se podia pegar o mototáxi de volta, aí eu fui, refinanciei o mototáxi para ele, parcelado de novo. Só que aí ele já não pagava R$ 400 porque tinha ficado ia ficar pesado, né, na época. O Bruno devolveu para ele sem moto, bem dizer, era só o Fábio, e aí eu voltei a correr um pouco para ajudar, e ele foi tocando de novo. Aí depois o Fábio vendeu pro Marcelo, o Marcelo tocou o mototáxi mais um tempo. Ficou uns 2, 3 anos, acho que no mototáxi, 1 ano, 2 anos. E aí depois o Marcelo foi e devolveu o mototáxi pro Fábio. Aí o Fábio veio falar comigo, falou que não tinha mais intenção de ficar com o mototáxi. Eu falei, mano, então fecha. Só que eu vendi pra você, como eu tinha refinanciado pra ele parcelado. Aí eu expliquei, falei, ó, a gente tem um combinado aí, você vai ficar com a dívida se você fechar. Aí ele pegou e vendeu, ele vendeu pra outra pessoa de novo. Aí ele pegou e vendeu pra hoje o que é o mototáxi abençoado. Aí ele veio, conversou comigo e falou assim, ó, o cara falou que compra parcelado e tal. Eu falei, mano, não vendo. Não é pra qualquer pessoa que a gente se vende parcelado, né? A gente tem que ter conhecimento ali da pessoa ali, uma certa
amizade até pra saber se a pessoa vai pagar mesmo, se a pessoa vai honrar. E aí ele falou, não, então fala o seguinte, eu vou vender o mototáxi